Então, desde que eu tomei conhecimento do conflito entre Israel e Palestina, não consegui mais desviar minha atenção. Meu interesse se aprofundou a tal ponto que passei a consumir incessantemente informações, lendo diversas fontes, assistindo a noticiários nacionais e internacionais e buscando perspectivas diversas. Em minha jornada, fiz questão de explorar relatos paradoxais para compreender as nuances de cada lado envolvido no conflito. Essa imersão me permitiu criar uma síntese em minha mente e, por reconhecer a importância deste tema, decidi compartilhá-la através deste vídeo. Espero que essa análise lhes proporcione uma visão mais clara e objetiva sobre esse complexo cenário geopolítico. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais antigos e complexos do mundo. Envolve questões de identidade, religião, território, segurança e direitos humanos. Para compreender melhor esse conflito, é preciso conhecer sua origem e seus principais autores. A origem do conflito remonta ao final do século XIX, quando o movimento sionista surgiu na Europa como uma forma de buscar um lar nacional para o povo judeu, que sofria perseguições e discriminações. O sionismo se inspirava na ideia de que os judeus tinham uma ligação histórica e religiosa com a terra de Israel, também conhecida como Palestina. A Palestina, porém, não era uma terra vazia. Ela era habitada por árabes que também tinham sua própria identidade, sua própria cultura e religião. Os árabes palestinos se opunham à imigração judaica e ao projeto sionista, que consideravam aí uma ameaça à sua existência. A tensão entre judeus e árabes aumentou ao longo das décadas, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, quando a Palestina passou a ser administrada pelo Reino Unido, sob o mandato da Liga das Nações. O Reino Unido prometeu apoiar tanto o estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina, quanto os direitos dos árabes que viviam lá. Em 1947, diante da impossibilidade de conciliar as demandas de ambos os lados, o Reino Unido decidiu entregar o problema à recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU propôs um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Os judeus aceitaram o plano, mas os árabes o rejeitaram. Em 14 de maio de 1948, os líderes judeus declararam a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, os países árabes vizinhos invadiram Israel, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. A guerra terminou em 1949, com a vitória de Israel, que ampliou seu território em relação ao plano da ONU. Cerca de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas durante o conflito, tornando-se refugiados em países vizinhos ou em áreas sob controles egípcios, faixa de Gaza ou jordaniano, que é a Cisjordânia. Desde então, o conflito entre Israel e Palestina se intensificou e se diversificou. Novas guerras ocorreram em 1956, 1967, 1973 e 1982.
Em 1967, na chamada Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, as colinas de Golã, na Síria, e a península do Sinai, no Egito. Em 1979, Israel devolveu o Sinai ao Egito em troca da paz. Em 1981, Israel anexou as colinas de Golã. A ocupação israelense dos territórios palestinos gerou resistência e violência por parte dos palestinos. Em 1987, eclodiu a primeira intifada. O que é intifada? Revolta popular, que durou até 1993. Nesse ano, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que representava os palestinos no exílio, assinaram os acordos de Oslo, na Noruega. Os acordos de Oslo previa o reconhecimento mútuo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Então, os acordos de Oslo previam o reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, a retirada gradual das tropas israelenses dos territórios ocupados e a criação aí da Autoridade Nacional Palestina, que teria autonomia limitada sobre parte da Cisjordânia e da faixa de Gaza. O objetivo final era estabelecer uma solução de dois estados, Israel e Palestina. No entanto, os acordos de Oslo não foram implementados integralmente, nem resolveram as questões mais sensíveis do conflito, como o status de Jerusalém, o destino dos refugiados palestinos e os assentamentos judaicos nos territórios ocupados. Além disso, minha gente amiga, os acordos de Oslo foram contestados por grupos radicais de ambos os lados que recorreram ao terrorismo e à violência para sabotá-los. Em 2000, após o fracasso de uma cúpula de paz entre o primeiro-ministro israelense, Ehud Barak, e o líder palestino Yasser Arafat, mediada aí pelo presidente americano Bill Clinton, teve início a segunda intifada, que durou até 2005. Essa fase de conflito foi marcada por ataques suicidas de palestinos contra civis israelenses e por operações militares de Israel contra alvos palestinos. Em 2002, Israel iniciou a construção de um muro de separação na Cisjordânia, alegando motivos de segurança. Os palestinos, denunciaram o muro como uma violação do direito internacional, uma forma de anexação de terras. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza, desmantelando os assentamentos judaicos que havia na região. No entanto, Israel manteve o controle das fronteiras, do espaço aéreo e do Mar de Gaza, impondo um bloqueio econômico e militar ao território. Em 2006, o Hamas, um grupo islâmico que não reconhece a existência de Israel e que defende a luta armada como meio de libertação, venceu as eleições parlamentares palestinas. O resultado gerou uma crise política e um conflito armado entre o Hamas e o Fatah, o partido laico e moderado que governava a ANP. Em 2007, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, expulsando as forças leais ao Fatah,
a Cisjordânia ficou sob o domínio do Fatah e do presidente da ANP, Mahmoud Abbas. Desde então, os palestinos estão divididos entre dois governos rivais, o Hamas em Gaza e o Fatah na Cisjordânia. A divisão palestina dificultou as negociações de paz com Israel, que se recusa a dialogar com o Hamas. Além disso, o Hamas e Israel entraram em confronto direto em várias ocasiões, como em 2008, 2009, 2012 e 2014. Esses confrontos causaram milhares de mortes e feridos, principalmente entre os palestinos. A situação humanitária em Gaza é crítica. O território sofre com a escassez de água, energia, alimentos, medicamentos e empregos. A população vive sob constante ameaça de violência e tem pouca liberdade de movimento. Na Cisjordânia, a situação também é difícil. Os palestinos enfrentam restrições impostas pelo muro, pelos postos de controle e pelos assentamentos israelenses que continuam a se expandir ilegalmente. A violência entre colonos, judeus e palestinos é frequente. Jerusalém é outro ponto de tensão no conflito. A cidade é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Israel considera Jerusalém sua capital indivisível e soberana. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de seu futuro Estado. A comunidade internacional não reconhece a anexação israelense da parte oriental da cidade. Em 2017, o presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos reconhecia Jerusalém como a capital de Israel e que transferiria sua embaixada para lá. A decisão provocou protestos e indignação entre os palestinos e seus aliados. Em 2020, Trump apresentou um plano de paz para o conflito entre Israel e Palestina, chamado de Acordo do Século. O plano previa a criação de um Estado palestino desmilitarizado e descontínuo, com capital em um subúrbio de Jerusalém Oriental. O plano também reconhecia a soberania israelense sobre Jerusalém inteira e sobre os assentamentos na Cisjordânia. O plano foi rejeitado pelos palestinos e criticados aí por vários países e organizações internacionais. Os israelenses receberam o plano com cautela e ceticismo. Em 2021, Israel viveu uma crise política interna com 4 eleições inconclusivas em 2 anos, sem conseguir formar um governo estável. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está no poder desde 2009, enfrenta acusações de corrupção e protestos populares contra sua gestão. Em maio de 2021, uma coalizão de partidos de oposição anunciou que havia chegado a um acordo para formar um novo governo que teria como líder o ex-ministro da Defesa, Naftali Bennett, do partido Yamina, de direita nacionalista. O acordo previa uma rotação de poder entre Bennett e o líder do partido Yesh Atid, de centro, Yair Lapid, após 2 anos. No entanto, gente, o acordo ainda precisava ser aprovado pelo parlamento israelense. O Knesset, onde a coalizão tinha uma maioria apertada de apenas 1 voto. Além disso, o acordo enfrentava a resistência de Netanyahu e seus aliados, que tentavam impedir aí a sua concretização. Enquanto isso, a situação na faixa de Gaza se deteriorou novamente
Em maio de 2021, o Hamas lançou uma série de foguetes contra Israel em resposta à repressão policial israelense contra manifestantes palestinos em Jerusalém Oriental. Israel revidou com ataques aéreos e terrestres contra alvos do Hamas em Gaza. O conflito durou 11 dias, deixou mais de 250 mortos, a maioria palestino. Milhares de pessoas ficaram feridas e desabrigadas. A violência também se espalhou aí para outras áreas, como a Cisjordânia e cidades mistas aí dentro de Israel, onde judeus e árabes entraram em confronto. O conflito só terminou após a mediação do Egito e da ONU, que conseguiram negociar um cessar-fogo entre as partes. O cessar-fogo foi frágil e instável, dependendo da implementação de medidas para aliviar a situação humanitária em Gaza e para evitar novas provocações em Jerusalém. O conflito entre Israel e Palestina também teve repercussões internacionais. Vários países e organizações expressaram suas preocupações com a escalada da violência e pediram o fim dos ataques e o respeito dos direitos humanos. Alguns países também manifestaram seu apoio a uma das partes ou criticaram a outra. Os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, mantiveram sua posição de defesa do direito de Israel à autodefesa, mas também instaram Israel a moderar seu uso da força e a evitar baixas civis. O presidente Joe Biden conversou várias vezes com Netanyahu e Abbas para tentar acalmar a situação e reafirmar seu compromisso com uma solução de 2 estados. A União Europeia, por sua vez, condenou os ataques do Hamas contra Israel e os ataques de Israel contra Gaza. A UE pediu o fim imediato da violência e o retorno às negociações de paz. A UE também ofereceu ajuda humanitária aos palestinos e apoio à reconstrução de Gaza. Complexo tudo isso, né? A Liga Árabe, que reúne 22 países árabes, denunciou as agressões israelenses contra os palestinos e exigiu a intervenção da comunidade internacional para proteger os direitos do povo palestino. A Liga Árabe também reiterou seu apoio à iniciativa de paz árabe de 2002, que propõe o reconhecimento de Israel em troca da retirada israelense dos territórios ocupados e da criação de um Estado palestino com Jerusalém Oriental como capital. A Turquia, um país muçulmano que tem relações diplomáticas com Israel, mas que é crítico à sua política em relação aos palestinos, acusou Israel de cometer terrorismo de Estado e genocídio contra os palestinos. O presidente Recep Tayyip, esse carinha aqui, Erdogan, disse que Israel deveria ser levado ao Tribunal Penal Internacional por seus crimes. O Irã, um país muçulmano que não reconhece Israel e que apoia o Hamas e outros grupos armados palestinos, elogiou a resistência dos palestinos contra a ocupação sionista e disse que estava pronto para enviar ajuda militar e financeira aos palestinos. O líder supremo, Ali Khamenei, disse que a única solução para o conflito era a luta armada, até a libertação da Palestina. A Rússia é um país que tem relações com Israel e com os palestinos e que faz parte aí do quarteto para o Oriente Médio, junto com os Estados Unidos, UE e ONU, expressou sua preocupação com a escalada da violência e pediu o fim dos ataques, o respeito ao direito internacional. O presidente Vladimir Putin disse que a Rússia estava disposta a contribuir para a solução pacífica do conflito. A China, um país que também tem relações com Israel e com os palestinos
e que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, criticou os ataques de Israel contra Gaza e disse que apoiava os esforços de mediação do Egito e da ONU. O presidente Xi Jinping disse que a China defendia a justiça dos palestinos e a solução de 2 estados. Bem, o conflito entre Israel e Palestina também mobilizou a opinião pública mundial. Milhares de pessoas saíram aí às ruas em vários países para protestar contra a violência e expressar sua solidariedade aos palestinos ou ao israelense. As redes sociais também foram palcos de debates e manifestações sobre o tema. O conflito entre Israel e Palestina é, portanto, um conflito que envolve não apenas as 2 partes diretamente afetadas, mas também vários outros atores regionais e globais que têm interesses, posições e influências distintas sobre o assunto. O conflito também é um conflito que desperta paixões, emoções e sentimentos em muitas pessoas aí ao redor do mundo. O conflito entre Israel e Palestina é, sobretudo, um conflito humano que causa sofrimento, dor e morte para milhares de pessoas inocentes que sonham com a vida digna, pacífica e segura. O conflito entre Israel e Palestina é um conflito que precisa de uma solução urgente, justa e duradoura, baseada no respeito mútuo, no diálogo e na coexistência. O ataque do dia 8 de outubro de 2023 foi um dos episódios mais violentos do conflito entre Israel e Palestina, que se arrasta há décadas. Neste dia, o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou uma ofensiva surpresa contra Israel, usando foguetes, projéteis e combatentes armados. Israel reagiu com bombardeios e operações militares contra Gaza e outras áreas palestinas. O conflito também envolveu o grupo libanês Hezbollah, que disparou foguetes contra Israel em apoio aos palestinos. O resultado foi um saldo de mais de 1.000 mortos e milhares de feridos, além de danos materiais e humanitários incalculáveis. O ataque do Hamas começou nas primeiras horas da manhã de sábado, por volta das 6h30 no horário local, 0h30 em Brasília. O grupo afirmou que lançou 5.000 foguetes da faixa de Gaza contra Israel, atingindo cidades como Tel Aviv, e outras cidades. Gedera também. Os foguetes causaram explosões, incêndios e pânico entre os israelenses, que buscaram abrigo em bunks e ouviram as sirenes de alerta. Por volta das 7h40, que é 1h40 em Brasília, homens armados do Hamas invadiram o território israelense pela fronteira sul, abrindo fogo contra civis e militares. Segundo relatos, eles também sequestraram dezenas de israelenses, incluindo mulheres e crianças, e os levaram para Gaza. Esse foi considerado um dos maiores ataques terrestres que Israel sofreu nos últimos anos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de emergência com seu gabinete de segurança e declarou guerra ao Hamas. Ele disse que Israel iria retaliar com força total e que o inimigo pagaria um preço alto. Pouco depois, as forças israelenses iniciaram aí uma operação aérea e terrestre contra a faixa de Gaza, visando locais ligados aos Hamas, com bases militares, depósitos de armas, túneis subterrâneos e prédios governamentais. As bombas israelenses provocaram fumaças, destruições e morte em Gaza. O conflito se estendeu para o domingo, com novas explosões sendo registrado em Gaza e em Israel. Além disso, o grupo libanês Hezbollah entrou na disputa, lançando foguetes guiados e projéteis de artilharia contra posições israelenses na região das fazendas
de Sheba, né? Numa área aí ocupada por Israel desde 1967 e reivindicada pelo Líbano. O Hezbollah disse que o ataque foi uma forma de solidariedade aos palestinos e que estava pronto para continuar a lutar contra Israel. Israel respondeu com ataques de drones e fogo de artilharia contra postos do Hezbollah na fronteira com o Líbano. O conflito entre Israel e Palestina também teve repercussões internacionais. Vários países e organizações expressaram suas preocupações com a escalada da violência e pediram o fim dos ataques e o respeito aos direitos humanos. Alguns países também manifestaram seu apoio a uma das partes ou criticaram a outra. Os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, mantiveram aí sua posição de defesa do direito de Israel à autodefesa, mas também instaram aí Israel moderar seu uso de força e evitar baixas civis. O presidente Joe Biden conversou várias vezes com Netanyahu, né, para poder tentar aí acalmar a situação e reafirmar seu compromisso com a solução de 2 estados. O conflito entre Israel e Palestina é um conflito que envolve, digamos assim, não apenas as 2 partes diretamente afetadas, mas também vários outros atores regionais e globais que têm interesses, posições e influências distintas sobre o assunto. O conflito também é um conflito que desperta paixões, emoções e sentimentos em muitas pessoas ao redor do mundo. O conflito entre Israel e Palestina é, sobretudo, um conflito humano que causa sofrimento, dor e morte para milhares de pessoas inocentes que sonham aí com a vida digna, pacífica e segura. O conflito entre Israel e Palestina é um conflito que precisa de uma solução urgente, justa e duradoura, baseada no respeito mútuo, no diálogo e na coexistência. A questão entre Israel e Palestina é complexa e tem raízes históricas profundas. Em 1948, Israel foi oficialmente estabelecido em terras anteriormente conhecidas como Palestina, predominantemente habitadas por árabes. Esse ato levou ao primeiro conflito árabe-israelense em 1949, com apoio dos Estados Unidos. Israel venceu, expandindo seu território a cada nova vitória em conflitos subsequentes, como a Guerra dos 6 Dias, em 1967. A Palestina hoje é representada por 2 áreas distintas, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Cada área tem seu próprio grupo de liderança. A Cisjordânia é governada pelo Fatah, um partido que defende o diálogo. Já a faixa de Gaza é dominada pelo Hamas, que vê a luta armada como a única solução e tem como objetivo eliminar o Estado de Israel. Estabelecido em 1987, o Hamas controla a faixa de Gaza desde 2007. Enquanto possui facetas políticas e sociais, seu braço armado é o que mais chama a atenção. Este acredita que a Jihad, ou Guerra Santa, é o caminho para recuperar terras palestinas de Israel. Por outro lado, a vida em Gaza é difícil. O território está sob bloqueio de Israel desde que o Hamas assumiu, tornando a vida econômica e social extremamente desafiadora para seus habitantes. É vital lembrar que ambos os lados têm históricos de agressões e violações. O contexto é crucial para entender a complexidade do conflito. A maioria dos países tem sua própria posição sobre o Hamas, variando de apoio a designações como organizações terroristas, né? No fim das contas, o conflito entre Israel e Palestina não tem solução fácil. Reconhecer e compreender ambos os lados é um passo crucial para formar uma opinião informada sobre a situação. O conflito Israel-Palestina é, sem dúvida, uma das disputas geopolíticas mais complexa e duradoura do século XX até o presente. É impossível abordá-lo sem mergulhar em sua rica tapeçaria histórica,
cultural e política. O nascimento de Israel e as primeiras guerras. Vamos lá. Em 1948, o mundo testemunhou a criação do Estado de Israel, em 1948. Esta decisão, porém, ocorreu no coração da Palestina, uma terra predominantemente árabe. Como consequência, a guerra árabe-israelense eclodiu no ano seguinte. Vale ressaltar a influência americana, né, no conflito. Israel, muitas vezes descrito como uma extensão do poder militar dos Estados Unidos na região, recebeu e ainda recebe suporte significativo, tanto em termos militares quanto diplomáticos. Expansão territorial de Israel. O sucesso de Israel nos campos de batalha levou à expansão de seus territórios. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel anexou Jerusalém Oriental. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, Israel enfrentou um ataque surpresa, mas ainda assim saiu vitorioso. Resistência palestina e emergência do Hamas. Ao longo das décadas, a resistência palestina tomou várias formas. Em 1987, a primeira intifada surgiu como um levante popular contra a ocupação israelense. Essa revolta foi caracterizada por protestos e confrontos, muitas vezes resultando em uma resposta militar desproporcional por parte de Israel. Em meio a essa agitação surgiu os Hamas, né? O Hamas, inicialmente como um movimento de resistência, ele ganhou poder político em 2007, após vencer as eleições em Gaza. Hamas, resistência ou terrorismo? Pois é, Hamas. Resistência ou terrorismo? A autodefinição do Hamas como um movimento de resistência islâmica mostra sua postura firme contra Israel. A facção acredita que a jihad é a única solução. Muitos países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, classificam o Hamas como uma organização terrorista. Contudo, é crucial entender as razões que levam muitos palestinos a apoiar os Hamas. O Hamas. Gaza, sob o domínio do Hamas, tem sofrido um bloqueio rigoroso, exacerbando a pobreza e o desespero. Gaza, uma região assolada. A faixa de Gaza é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. O bloqueio israelense tornou a vida em Gaza quase insustentável. Cerca de 80% da sua população depende de ajuda humanitária, e a região é frequentemente descrita como um presídio a céu aberto. Posicionamento internacional. A comunidade internacional está dividida, enquanto países como os Estados Unidos e Canadá veem o Hamas como terrorista, outros, como Irã e Catar, oferecem apoio. A neutralidade, por outro lado, é a postura de nações como Brasil e China. Conclusão: o conflito Israel-Palestina é multifacetado e não pode ser reduzido a preto e branco. Cada evento, decisão e postura emerge de um contexto histórico e político intricado. Para realmente compreender o conflito, é essencial olhar além das manchetes e mergulhar nas nuances que modam essa contínua luta. Então, a complexa teia histórica entre Israel e Palestina. Primeiro, contextualização histórica. Vamos lá. A criação do Estado de Israel em 1948 marcou uma significativa mudança geopolítica no Oriente Médio. Nesse contexto, a terra historicamente conhecida como Palestina, predominantemente habitada por árabes, foi dividida para acomodar um novo Estado. Quem? Israel. Essa decisão não foi bem recebida pelos árabes palestinos, levando ao primeiro conflito árabe-israelense em 1949. Estados Unidos e Israel, uma aliança estratégica. Desde o início, Israel se beneficiou do apoio inabalável dos Estados Unidos, tanto militar quanto diplomaticamente. Este apoio não só fortaleceu Israel,
militarmente, mas também ofereceu um respaldo político em fóruns internacionais. Terceiro, a ascensão de Israel e a resposta árabe. Após sua vitória na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel anexou Jerusalém Oriental, solidificando ainda mais sua presença na região. Os países árabes, incluindo o Egito, a Jordânia e a Síria, lançaram ofensivas para recuperar territórios perdidos, né? Culminando numa guerra aí em 1973. No entanto, Israel prevaleceu novamente. 4. A voz da resistência palestina. O desejo de autonomia e resistência contra a ocupação israelense foi capturado pela primeira intifada em 1987. Este movimento de resistência levou à fundação do Hamas, que rapidamente ganhou influência em Gaza e na Cisjordânia. 5. Hamas, um olhar mais profundo. Diferente de outros movimentos, o Hamas abraça não apenas um braço militar, mas também tem influência política e social. Seu controle de Gaza, a partir de 2007, reflete uma faceta de complexa paisagem política palestina. O partido acredita na resistência armada como o único caminho para a liberdade. Número 6. Gaza, no olho do furacão. Gaza, uma pequena faixa de terra densamente povoada, tornou-se o epicentro do conflito. O bloqueio israelense exacerbou as condições já difíceis para os residentes. A região é frequentemente descrita como presídio a céu aberto devido às restrições impostas por Israel. Número 7. A divisão política palestina. Enquanto o Hamas mantém o controle de Gaza, a Cisjordânia é administrada pelo Fatah. Esta divisão política e ideológica entre os dois principais grupos palestinos complica ainda mais o cenário. Número 8. Resposta internacional. A questão palestina não é apenas um conflito local. Atrai a atenção global, com países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, rotulando Hamas como terrorista. No entanto, o Irã, o Catar e a Turquia fornecem suporte. O Brasil, claro, juntamente com Rússia, China e Noruega, opta ali por uma postura mais neutra. Número 9. A contínua luta por paz. Ambos os lados do conflito têm história de sofrimento, violação de direitos humanos e tragédia. Enquanto Israel carrega o peso histórico do Holocausto, os palestinos enfrentam décadas de ocupação e deslocamento. Ambas as narrativas merecem ser ouvidas e respeitadas. Em conclusão aí, minha gente amiga, a resolução do conflito entre Israel e Palestina é uma das questões geopolíticas mais desafiadoras do nosso tempo. A busca por uma solução justa e duradoura exige empatia, entendimento e vontade política de ambas as partes. Espero que esta versão mais detalhada atenda melhor às suas expectativas. O conflito Israel-Palestina é profundamente enraizado em história e emoção e merece uma análise cuidadosa e equilibrada. Triste.